Marcos, capítulo 5, versículos 24 ao 34. A partir do versículo 24, diz assim: Jesus foi com ele, Jairo. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. É interessante porque tanto essa passagem como a passagem de Reis, ela vai falar a respeito de mulheres. Mulheres que são anônimas, elas não têm nome, o seu nome não é exposto na palavra, diferente de outras que nós conhecemos. A respeito de Sara, por exemplo, que Léo citou aqui. Mas é interessante que a palavra de Deus não quis dar ênfase a essas mulheres, mas quis dar ênfase à fé dessas mulheres. E eu gostaria, amados irmãos, de propor com vocês um cenário. Imagine que você esteja, não sei se você já foi a um show gospel, enfim, de algum cantor. E você está nesse show, você chega no show e você vê uma imensa multidão. Uma multidão ovacionada. Uma multidão que está ali para ver o cantor, para ver aquela pessoa que está sendo prestigiada. E muitos ali estão com curiosidade, talvez para saber quem é o cantor. Muitos estão ali pela fama, porque é um fã do cantor. E é uma multidão imensa. E você naquela agonia, você tem o desejo de estar mais perto daquele cantor. E então você vai andando e tenta chegar mais perto dele. Só que você percebe que quanto mais perto você tenta chegar dele, mais difícil é para você. Porque mais pessoas querem estar perto desse cantor. Então, mais ou menos, esse era o cenário na qual aquela mulher se encontrava. Essa passagem, ela está no meio ali da história em que Jairo, um chefe de sinagoga, uma pessoa importante para a época, ele vai atrás de Jesus e fala: mestre, a minha filha de 12 anos, ela está enferma. E ele pede a Jesus para que Jesus vá até a casa dele. E no meio desse contratempo, Jesus ali, que já tinha feito vários milagres, Jesus já estava conhecido, a sua fama já estava se espalhando por aquela região. Então imagine essa multidão atrás de Jesus, curiosos, querendo saber quem era esse rabino que fazia milagres, que curava enfermos, que fazia coxo andar, que fazia cego ver, que fazia pessoas ressuscitarem. Então era uma multidão imensa. E era nesse cenário em que essa mulher se encontrava. Então, essa mulher, assim como Jairo que pedia para que Jesus curasse a sua filha,
de 12 anos, aquela mulher, por 12 anos, ela sofria de hemorragia. Era essa a situação em que essa mulher se encontrava. Então nós observamos, meus amados, que essa mulher ela não tinha nome. A Bíblia não mostra o nome dessa mulher. É uma mulher anônima. E ainda mais nós observamos que ela é uma mulher isolada. Talvez uma mulher que não tivesse marido. Uma mulher sem família. Uma mulher sem recursos, porque os seus recursos haviam sido esgotados. Como a mulher que Léo também pregou lá no Velho Testamento. Era uma mulher sem perspectiva para a sociedade. Uma mulher que não podia adorar na sinagoga porque ela era considerada impura. Ela era uma mulher sem esperança de ter filhos. E ela era uma mulher debilitada. Era uma mulher que estava fraca fisicamente. Então, meus queridos, é interessante nós observarmos isso, porque mesmo diante daquela situação em que aquela mulher se encontrava, mesmo diante desse cenário de multidão que estava ovacionando Jesus, e ela querendo ir ao encontro de Jesus, mas nós observamos algo diferente da parte daquela mulher, que foi o toque de fé. O toque da fé que ela teve diante daquela situação. E eu pergunto a você, nessa noite, faça essa autoavaliação. Eu pergunto a mim também. Você realmente tem fé? Você exercita a sua fé? E eu pergunto mais, você ora para que Deus aumente a sua fé? Para que Deus estimule a sua fé? Qual foi a última vez que você viu o agir de Deus em resposta à sua fé? Qual foi a última vez que isso aconteceu na sua vida? Foi ontem? Hoje? Anos atrás? Meses atrás? Então, meus amados, nós vivemos numa sociedade determinista, uma sociedade imediatista, e que nós estamos movidos pelos estudos, pela ciência, pelas estatísticas. Nós estamos movidos pela esperança de uma vacina ou de remédios. E a nossa fé, muitas vezes ela não tem sido estimulada. Tanto que nós falamos sobre fé, porque essa é a marca do cristão. Jesus, em várias passagens, ele fala sobre isso. Não só aqui na mulher do fluxo de sangue, mas Jesus ele fala diversas e diversas vezes a respeito de fé. Se tiveres fé. Então, essa é a nossa marca. E nós devemos viver pela fé, porque sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. E viver sem fé, como Paulo falou lá em Romanos, é pecado. Então, meus amados, nós devemos, com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, viver pela fé. Muitas vezes o que acontece é que nós admiramos a fé do outro. Olha, lá vai o crente, homem de fé. Lá vai a serva de Deus, mulher de oração, ou mulher de fé. E eu te pergunto, e a nossa? Como está a sua fé? Você está vivendo de acordo com as estatísticas, de acordo com as notícias? De acordo com os números? De acordo com os cientistas e médicos? Ou você tem vivido de acordo com a fé em Cristo Jesus, como aquela mulher que há 12 anos vivia? E é interessante que nós podemos observar nessa passagem atitudes que demonstram que a mulher do fluxo de sangue, ela teve fé. Atitudes que mostram que ela
tocou a Jesus com um toque diferente, porque muitos eram aqueles que empurravam Jesus. Grande era aquela multidão, porque a fama de Jesus ela já se espalhava, mas ela tocou diferente nas vestes de Jesus. E é isso que Ele quer de nós. Então, o primeiro ponto que nós observamos de atitudes que demonstram que a mulher ela teve fé é que a mulher apenas ouviu sobre Jesus. Ela não viu os milagres, porque ela vivia isolada, mas ela apenas ouviu. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, nós precisamos viver pela fé. Muitas vezes nós queremos ver sinais, mas nós devemos estimular a nossa fé através da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e aquela mulher ela ouvia a fama de Jesus e ela creu. Ela creu que Jesus podia fazer muito por ela. E é interessante que nós observamos que a fé, ela nos dá ânimo. Ela deu ânimo àquela mulher, de acordo com aquela situação em que ela se encontrava. E eu digo mais a vocês, nós só produzimos a fé ouvindo as promessas de Deus. Como é que eu posso estimular a minha fé? Ouvindo as promessas de Deus. E onde estão as promessas de Deus? Na sua palavra. Em segundo ponto, além da mulher apenas ouvir sobre a fama de Jesus e crer, a mulher, ela foi até Jesus. Isso nos mostra que a fé daquela mulher, ela gerou ação. Muitas vezes nós dizemos que temos fé, mas essa fé tem surtido efeito? Essa fé gera ação em nossas vidas de crer que Deus está no controle? De crer que nada saiu do controle de suas mãos, de que Ele é soberano? Que Ele tem o domínio sobre tudo? A nossa fé, ela realmente tem gerado ação? Então, naquela mulher gerou ação. Porque muitas vezes, o passar dos anos pode nos deixar desenganados. Nós escutamos muitos cristãos dizendo que está à espera de um milagre, à espera de um emprego, à espera de uma aprovação no vestibular, à espera de um filho que nunca chega, à espera de um esposo ou de um marido. E muitas vezes a pessoa começa a esmorecer na fé. Mas aquela mulher esperou 12 anos. Não foi um mês, não foram 12 meses, nem um ano, mas foram 12 anos. Em terceiro ponto, a mulher, ela enfrentou a multidão. E a gente observa isso no versículo 24. Quando diz, Jesus foi com ele, com Jairo. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Então aquela mulher, ela enfrentou aquela multidão. Talvez, meus queridos, ela pensasse que aquela seria a única chance dela ver Jesus. Eu imagino o cenário, aquela mulher esperando Jesus chegar. Jesus ovacionado pela multidão, ela esperando por Jesus. E quando Jesus chega, aquela multidão, ela teria que enfrentar aquela multidão. Então isso foi gerado pela fé. Ela enfrentou a multidão. Talvez ela, naquele momento, ela ficasse procurando por Jesus. Onde Jesus está diante dessa multidão? Mas é interessante porque a fé dela lhe deu visão de onde Jesus estava. Então a nossa fé, diante de tantos problemas, diante de tantas vozes, diante de tantas notícias, nós precisamos ter fé para escutar a voz de Deus. Mesmo diante das circunstâncias. Então aquela mulher, ela enfrentou a multidão. Aquela mulher, ela também superou a sua fraqueza. Meus queridos, foram 12 anos de hemorragia. 12 anos de perca de sangue. No mínimo, aquela mulher, ela era uma mulher anêmica. Aquela mulher era uma mulher
fraca, fisicamente falando. E aquela mulher, ela sentia dor, no mínimo. Porque muitos consideram sangue símbolo de vida. E aquela mulher perdia sangue todos os dias de sua vida. Todos os dias de sua vida ela perdia sangue. Imagine isso durante 12 anos. Mas a fé daquela mulher lhe deu força. Aquela mulher, ela superou o medo, talvez, de cair, de ser empurrada. Porque ela era fraca diante daquela situação. Talvez ela fosse rastejando até Jesus. Então, nós observamos isso a respeito daquela mulher. E mais, algo muito tremendo é que aquela mulher passou por cima da lei mosaica, da lei cerimonial. Porque nós sabemos, se olharmos lá para o Velho Testamento, no livro de Levítico, toda mulher que estivesse no seu período de fluxo sanguíneo, ela deveria se afastar da sociedade, deveria se afastar da sua família, deveria se afastar dos seus filhos, do seu marido, ela deveria se isolar porque ela era considerada impura. Então, essa era a situação em que aquela mulher se encontrava. Para vocês terem ideia, os homens judeus, eles evitavam olhar para uma mulher quando ela estivesse nessa situação. Evitavam tocar nela, falar com ela, olhar com ela. Então, ela era uma mulher marginalizada, assim como a mulher lá do livro de Reis que Léo falou. Mas é interessante, meus queridos, que ela tocou em Jesus, mesmo diante de um senso de indignidade e de impureza. Porque nós não merecemos tocar em Jesus. Nós não merecemos ir até o encontro de Jesus. Mas a fé daquela mulher, o desejo de ser curada gerou isso naquela mulher. Então, meus queridos, eu sei que nós não merecemos esse sacrifício maravilhoso que foi Jesus derramar o seu sangue por nós naquela cruz. Mas se achegue aos pés de Jesus, porque Ele é misericordioso de nossas vidas. E é interessante também, porque aquela mulher, ela apenas tocou nas vestes de Jesus. Ela não falou com Jesus, porque talvez ela tivesse medo daquela situação. Medo do que iriam falar para ela. Mas é interessante porque ela usa o futuro. Se eu apenas tocar nas vestes, eu ficarei curada. Ela creu que ela iria ficar. Ela creu no futuro. Apenas tocando. Quantas vezes nós não queremos apenas tocar nas vestes de Jesus? Ah, Deus, eu quero um sinal. Mas, meus queridos, Deus, Ele quer que toquemos, apenas com um toque, nas suas vestes. Nós seremos curados. Porque a fé, ela gera esperança. Ela tinha a esperança de ser curada. O outro ponto é que a mulher se expôs com sinceridade. Nós observamos no verso 33. Aquela mulher, ela estava com medo do que poderia acontecer com ela. Ela estava com medo de como as pessoas iriam olhar para ela, mesmo ela sendo impura. Mas Jesus perguntando, quem me tocou? Porque de mim saiu poder, porque de mim saiu virtude. Diante daquela multidão, e eu imagino Jesus procurando ela. Jesus sabia, mas Jesus queria que ela se expusesse. Que ela fosse sincera, porque a nossa fé, ela precisa ser sincera. Nós não podemos guardar para nós, mas nós devemos mostrar às pessoas os feitos que Deus, Ele faz em nossas vidas. E aquela mulher, mesmo enfrentando o medo, como muitas vezes nós enfrentamos os nossos medos, mesmo temendo o que poderia vir das outras pessoas, o que as outras pessoas poderiam pensar dela, mas ela teve um ato de sinceridade. E ela contou a Jesus como ela chegou até ele e o porquê dela ter ido até ele. E o último ponto é que a mulher, ela se prostrou aos pés de Jesus em humildade.
Meus queridos, Jesus se agrada de um coração humilde. Então, nós precisamos ir a Jesus com fé, mas acima de tudo com humildade. E ser sincero diante dele, como aquele homem que o seu filho estava possesso por demônios. Ele disse a Jesus: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Nós precisamos ter humildade em entender que até o fato de nós crermos vem do Senhor. Então aquela mulher, ela se prostrou em ato de humildade. Então essa é a marca de um cristão que tem fé, verdadeiramente, é uma fé que gera nele um coração humilde diante do Senhor e saber que nada vem dele, porque até a fé que ele tem para acreditar em Jesus vem do Senhor e não dele. Então, diante desse esboço, diante desse cenário, eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite para vocês. Como eu faço para aumentar a minha fé? Como eu faço para que a minha fé realmente cresça e eu tenha certeza que Deus está no controle de tudo? Que Ele pode fazer mais, que Ele pode me curar, que Ele pode abrir portas para mim, que Ele pode me dar aquilo que eu tanto sonhei, aquele sonho que eu tanto sonhei, que eu tanto almejei, e não duvidar, mas crer que Ele pode, assim como Ele fez na vida daquela mulher. Como, Ana Lívia? Minha fé, como eu faço para ter fé? E eu digo uma coisa para vocês. Nós só teremos fé, assim como Davi teve, a ponto de derrubar aquele gigante, quando nós exercitarmos a nossa fé. Quando uma pessoa ela vai para a academia, ela começa a levantar peso. E ela começa aos poucos. E o seu músculo ele vai crescendo, hipertrofiando. Então, isso que devemos fazer em nossas vidas. Nós precisamos exercitar a nossa fé a partir de coisas pequenas, para que quando vier o gigante, a nossa fé esteja grande. O nosso músculo esteja exercitado. Então, exercite a sua fé. Se tem pouca fé, peça a Deus em humildade, como aquela mulher pediu. E toque nas vestes de Jesus, mas toque com fé. Porque muitos são aqueles que comprimem a Jesus, mas poucos são aqueles que verdadeiramente tocam ao Senhor com fé. E Deus te pede nessa noite, para que diante do cenário, diante das notícias, das perspectivas, tenha fé. Creia que Deus está no controle, Ele é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que você possa pedir ou pensar. Que Deus vos abençoe.